sonho. Eu falo muito de derrotar o crime. Agora, se a gente muda isso, a gente permite que a democracia brasileira, ela não atrapalhe o Brasil. Vocês entendem? Hoje, se a democracia brasileira faz com que o Alcolumbre da Amapá mande em você, tem algo de errado na democracia brasileira. Se a democracia brasileira faz com que o Arthur Lira, de Alagoas, com mais de 10% de analfabeto, mande em você, tem algo de errado na democracia. E tem. Algo de errado na democracia, assim, quanto mais pobres as pessoas, mais elas dependem do Estado, e mais elas votam no político corrupto que dá alguma coisinha pra elas. Mais elas vendem o voto, inclusive. E aí isso faz com que esse político seja hiperpoderoso. Aí esse político vai pra Brasília, fica mandando verba pra essa região dele, e essa verba que ele manda pra essa região dele, ele ainda desvia, bota no bolso, faz compra de voto, faz caixa 2, e aí ele exige que o governo seja uma grande máquina em que ele fica dragando. Eu preciso mudar esse funcionamento. E onde tá o funcionamento? Um prefeito que administra essas pessoas pobres, nessas cidades pobres, hoje ele se reelege mesmo não melhorando em nada a vida das pessoas. Isso é o básico. A pessoa reelege ele sem ter melhorado o esgoto, a educação. A pessoa nem sabe medir. Porque o cara compra o voto dela, ou o cara emprega ela na prefeitura, ele ameaça o adversário. A gente vai criar uma lei de responsabilidade inicial, que é assim, pro cara poder concorrer à reeleição, se ele tinha 10% de esgoto na cidade dele, no final dos 4 anos ele tem que entregar, sei lá, 20. Se ele tava em tal posição no ranking de educação do SAEB, ele tem que subir. Se ele tinha, vamos dizer, a município tinha um PIB de X, tem que ser X vezes 1,0 tanto. Se ele não entregou isso, ele não concorre. Se ele não concorre, eu quebro o oligarca daquele local. E aí todo político é obrigado a aumentar o desempenho daquele município. Se ele aumenta o desempenho daquele município e ele gera atividade econômica, o que acontece com aquelas pessoas? Dependem menos do Estado. Dependendo menos do Estado, elas não vão ficar vendendo voto pra político. Não vendendo voto político, esse político que fica roubando em Brasília, que impede o desenvolvimento, ele vai deixando de existir. Ele vai raliando. E aí começamos uma mudança no sistema. O sistema tem que ser igual a uma empresa. O prefeito tem que ter indicador de desempenho. Se ele não entrega um indicador, ele não concorre. Perde direito político por 8 anos. Simples assim. Se ele entregou, pode reeleger, tá tudo bem. Não tenho nada contra o cara. Entregou o desempenho? Concorre. Não entregou o desempenho? Tá na rua. E se ele tá indo muito mal na gestão dele, o governo federal tem que ter o poder de tirar, não é nem afastar ele, de colocar um interventor na cidade que corrija a rota. E aí tem que chegar um interventor, que o governo federal coloca, você não tá investindo direito em educação. Não tá aumentando a atividade econômica. Você não fez aqui a receita que você precisa fazer certinha pra você melhorar o saneamento básico. Não fez. O interventor, ele faz o prefeito ficar sentado olhando. É isso. Seria bom. É isso, tem que ser esse o jogo. A gente tem que resolver da base. Sim. Tem uma pergunta, eu tenho alguns quadros aqui, mas pobrezita, acho que não vai dar pra fazer os quadros hoje aqui não, viu? Mas é que eu tenho uma pergunta que eu acho que, pra mim, assim, é muito importante, que é o seguinte. Eu acho que o Bolsa Família, ele salva muita gente, mas também é muleta pra muita gente. E eu não viajo tanto o Brasil quanto você, mas como eu gosto muito de projeto social, eu vou muito pro sertão, pras quebradas aí, né? E eu vejo que muitas vezes falta emprego, e eu gosto muito da ideia do empreendedorismo mais do que o assistencialismo. Por exemplo, quando eu vou lá pro sertão, eu vejo muita gente que não tem água, pessoas que não têm emprego, e não só no sertão, mas na região norte ali tem muito, a maior desgraça, eu acho, do Brasil, que é o tráfico. Eu evito falar algumas palavras, porque senão a internet bloqueia, né? Mas tráfico infantil. Mano, você tem um bagulho que me deixa com ódio absurdo no coração. Essas desgraças aí. Só que aí quando você vai lá... Eu tinha só de falar, no interior do Nordeste isso é muito forte. Também tem, né? Muito. Não, eu vi, eu achava que era mais. Eu já vi no Acre também, crianças de 10 anos que tem que fazer as coisas que não deveria pra ter dinheiro na família. Inclusive são os lugares em que as meninas, elas têm a primeira gravidez mais cedo. Que ferra tudo, com todo mundo, né? Só que aí o ponto é, por que não existe um projeto do governo para que, em vez de ficar fazendo trocentas mil fábricas em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, não comece a dar benefício para que se crie uma fábrica enorme? Tudo bem que lá vai ter que preparar a pessoa, porque a pessoa não tem nem estudo para trabalhar numa fábrica, né? E não que eu seja a favor de, você ser peão de fábrica, mas é melhor ser peão de fábrica do que vender o corpo, né? Não existe uma forma de a gente fazer com que tenham mais benefícios para que os grandes empresários migrem para essas áreas terríveis, como Ilha de Marajó, região norte, onde tem muito problema com isso, sertão do Nordeste, onde não tem nem água. Vou dar um exemplo. Lá numa cidade lá do sertão que eu fui, eles começaram a fazer aqueles negócios eólicos, sabe, de pegar vento e energia tal, eólica. Cara, ajudou muita gente. Só que foi um projeto. Por que não se faz um projeto para que as empresas criem fábricas lá para melhorar a região e ainda assim a empresa ter algum benefício, entende? Cara, esse é um dos temas que a gente mais discute. Eu vou te falar a resposta por que não fazem. Porque se você for instalar uma fábrica no meio do sertão, você não vai ter mercado consumidor próximo. Você não tem mão de obra. Você não tem segurança jurídica. Você não tem estrada pra escoar nada. É logística, né? É tudo muito ruim, muito difícil. Droga, né? Uhum. É muito ruim, muito difícil. Esse é o status atual. Houve quem tentou? Houve. Houve uma tentativa que teve um resultado
se não brilhante, muito bom, que foi no interior do Ceará, foi o resultado dos governos do Tasso Gereissati e do Ciro Gomes, com um homem chamado Raimundo Viana, que montou um plano de industrializar o sertão do Ceará e levou empresas de São Paulo e do Rio Grande do Sul para lá. E teve um sucesso relativo. Acho que você vai nas cidades, elas não se tornaram, uau, cidades colossais, mas são cidades melhores do que as contrapartes delas nos outros sertões. Isso aconteceu no Ceará. Só que o que eu acho que coisa que a gente precisa ter, coisa número 1, você precisa ter um ganho de competitividade geral do Brasil. Ou seja, o dinheiro tem que ser mais barato para todo mundo. A gente tem que ter capacidade de ter investimento, provavelmente diminuir o gasto obrigatório, aumentar o discricionário, para você ter malha logística, ferroviária e rodoviária abundante. Trem seria ótimo, né? Energia mais barata, energia abundante vira energia mais barata, e dinheiro mais barato, juros mais baratos. Com esses fatores, instalar as empresas em outros lugares já passa a ser mais racional. Porque hoje é tão difícil abrir uma empresa que só num lugar que você tenha uma condição muito boa, sei lá, em Campinas, é um puta ponto logístico, você perto de São Paulo, tem mão de obra, tem capital humano bom, você consegue tem estradas, você tem tudo. Então é mais fácil instalar em Campinas do que você instalar em Campina Grande, vamos colocar aí. Pra você conseguir, então assim, primeiro, uma reforma de competitividade gigante. 2, se você for fazer só subsídios aleatórios, você vai levar um setor pra lá, vira uma empresa, a empresa está naquele lugar, só que ela não ramifica. Você leva até uma fábrica, mas ela não gera um polo ao redor. Por exemplo, Pernambuco levou pro Zona da Mata a Fiat, que é a Fiat Chrysler. Você vai lá, ao redor da frente não tem nada. E as pessoas nem foram morar na cidade que chama Goiânia. É Goiânia ou Goiânia. Ninguém foi morar porque a cidade é ruim. Então mesmo as pessoas, elas saem de Recife de ônibus, vão trabalhar naquela cidade e voltam de ônibus, ou outras saem de João Pessoa para ir trabalhar na fábrica da Fiat. O que isso quer dizer? É uma ilha. Para não ser uma ilha, você tem que... É a tese que a gente está trabalhando. Se aproveitar de cadeias pré-existentes e qualificar elas. Então você tem, por exemplo, agricultura na região de Petrolina. Boa. Com muita fruta. Pô, então vamos... Aí sim, oferta de crédito para quem quiser montar, por exemplo, sorvete, você aumentar a cadeia de complexidade. Vamos exportar o sorvete, vamos exportar a polpa da fruta, vamos exportar o suco da fruta. Aí você aumenta a complexidade da cadeia, você começa a ter empregos de maior qualidade que pagam mais naquela região. Mesma coisa em outros pontos que você tem nessas regiões mais pobres, onde aquele investimento pontual já está pegando uma vantagem comparativa em uma produção pré-existente para você melhorar a qualidade ali. Paralelamente, aí sim, nós somos favoráveis à criação de uma zona econômica especial, a gente está desenvolvendo pro livro amarelo que a gente vai soltar, em algumas regiões do Nordeste. Zona amarela, você falou? Zona econômica especial. Caderno amarelo. Zona econômica, tá. Zona econômica especial, tal qual acontece na China, voltada apenas para exportação. E aí você criar nessas regiões, vamos dizer, esses espaços em que empresas vão pagar ter um regime tributário diferenciado, mas um regime trabalhista diferenciado, um regime, um sistema muito simplificado para a abertura dessas empresas, e ali, nesse distritão, você produziria produtos voltados para exportação, qualificaria a mão de obra local e geraria atividade econômica concreta. Isso no Nordeste, especialmente nas regiões mais pobres, você tem muita importância, porque você tem hoje ainda terra barata, você ainda tem mão de obra barata pronta para ser qualificada, você tem, do ponto de vista logístico, com os Estados Unidos... Gostou deste conteúdo? Então deixe seu like, inscreva-se no canal e ajude o Partido Missão a levar essas ideias para cada vez mais pessoas. Nos vemos no próximo vídeo.